Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa live esperamos que corra ao mundo, então os horários são diferentes em cada parte desse grande globo. E nós estamos aqui no Centro Cultural Brasil Moçambique para fazer mais um encontro na Semana da Consciência Negra. E hoje vamos falar com um grande cabo-verdiano, que é o Kwame Gamal Mascarenhas Gomes Monteiro. É professor, ativista cultural e desportivo, músico, joalheiro artesanal, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, estudou violão clássico e contemporâneo na Escola Pentagrama, violão popular brasileiro, bateria e percussão popular brasileira, também dança afro-brasileira e percussão afro-brasileira, percussão e mandinga afro-cubana. Ele faz parte dos grupos de capoeira Angolinha, Abadá e Humaitá, em Curitiba. Introduziu a capoeira na ilha de Santiago, em Cabo Verde, né, com o grupo Humaitá, no qual ele representa lá, e esse grupo está desde 1997. Criou o núcleo de dança Afro Escola Técnica da Praia, o maior grupo de dança massiva do país, desde 2004, e a orquestra de percussionista Pantera, batucada mais nacional do país, conformando o grupo Afro Abel Jaci, que agrega centenas de jovens da capital do país. Fundou o grupo Obá e o conjunto Afro Band. Atua como percussionista, além de ser um pesquisador etimológico independente. Muito bem-vindo, Kwame. Espero que você nos abrilhante mais uma vez com a sua história, com a sua vivência, que é maravilhosa, já conversamos várias vezes. E eu e a Izzy ficamos encantadas com o que você falou, com o que você nos transmitiu, da sua experiência, da sua vivência, de tudo aquilo que você faz hoje pela cultura cabo-verdiana. Izzy? Seja bem-vindo, é um prazer conversar com você de novo e poder partilhar fazer essa troca, né, esse intercâmbio. Você está aqui com duas Iansãs. Você sabe, a gente já estava falando isso assim. Não está inventando, vamos ver cá. Eparrei, Iansã. Então, é muito bom te ter aqui e acredito que as pessoas que nos acompanharem nessa live vão ter a mesma impressão que nós tivemos, né? De embora nunca termos nos encontrado pessoalmente, mas parece que as nossas histórias se costuram, né? Se encontram. Então, seja muito bem-vindo e para partilhar todo o seu conhecimento, todas as vivências que você teve, tanto no Brasil, no continente americano, quanto aqui no continente africano. Obrigada, é com você, Kwame. Obrigado. Boa tarde. Me faça uma pergunta, né? Não, eu acho que você... Olha, nós nunca fizemos pergunta e você nos abrilhantou com coisas maravilhosas, né? A sua vivência, como que você começou quando você foi ao Brasil pela primeira vez. Tá, vamos lá, vamos fazer uma pergunta, né? Como que você chegou ao Brasil? O que te levou ao Brasil? Bem, bom, a ida em si, na verdade, foi obra do acaso, que foi uma conspiração do meu pai com a minha namorada na altura, porque eu estava saindo do exército e estava para ir estudar educação física na Alemanha, né? E aí, como a minha namorada da altura ia para o Brasil, então ela falou com meu pai e conseguiram que me fosse transferida a bolsa para a Alemanha, para o Brasil, né? E fui parar em Curitiba porque meu pai, me conhecendo, disse: olha, Curitiba não vai ser o lugar mais agradável para você viver, mas como você vai para estudar, então não convém ir para um lugar agradável que nem o Rio ou Salvador, que você se sentiria muito em casa, mas acho que se sentindo tanto em casa era capaz de se desviar dos estudos. Então
Curitiba é um lugar ideal para estudar. Não será o lugar social ideal para você, mas por causa disso você terá mais tempo para estudar, né? Então, assim que eu fui parar em Curitiba. Mas, indo um pouquinho para trás, para enquadrar o que aconteceu depois quando eu cheguei em Curitiba, né? Eu sou de uma família de panafricanistas, não é? Para você ver o meu nome, Kwame Gamal, e em Cabo Verde é um nome bastante atípico, não é? Aliás, em qualquer lugar que eu vá, e eu dou o Kwame, começo, já nem preciso botar mais nada, porque já chega o meu nome, não tem outro, digamos assim, não é? E depois tem um nome que é Kwame, que é um nome Ashanti, e Gamal, que é um nome árabe, não é? Em homenagem a Kwame Nkrumah, primeiro presidente do Ghana, fundador do panafricanismo moderno, da Organização da Unidade Africana, e o Gamal Abdel Nasser, que foi presidente do Egito, né? Então, nascendo uma família de panafricanistas, então sempre desde cedo eu tive acesso a esses debates acerca da africanidade, acerca das dificuldades identitárias que encontramos em Cabo Verde devido à gênese histórica, né? E como se conformou, digamos, todo o sistema educativo nacional aqui desde a colonização, porque sabemos que Cabo Verde foi o primeiro espaço europeu no Atlântico, digamos assim, e foi povoado por alguns metropolitanos e a maioria da população negra que veio do continente, né? E aqui, como era o lugar do primeiro entreposto onde os escravos depois seguiam viagem para as Américas, aqui também se instalou o primeiro núcleo de ladinização. A ladinização, que é o processo em que se polia, entre aspas, os escravos, que na verdade, na ótica do colonialista, era a desafricanização do africano, não é? Retirada do nome e dos trajes e dos costumes e uma nova mentalização dentro dos padrões cristãos para tornar a peça mais valiosa. Uma peça ladinizada valia mais no Brasil do que uma peça não ladinizada, que era o tal de boçal, né? Que ainda não sabia falar português, etc. Então, por causa disso, Cabo Verde, e houve um corte muito grande com a parte visível da cultura africana, né? E então você vê que aqui não temos tambores tradicionais como os que existem em África. A nossa cultura folclórica, que foi para o tambor, foi com os tambores coloniais militares, como as bolachas, né? E as nossas danças ficaram muito pobres da cintura para cima, não há expressão de braço, porque o lugar era muito exíguo, então não tinha como, esses movimentos chamariam muita atenção. E como as ilhas são extremamente pequenas, você aqui não tinha espaços de fuga, né? Que nem tinha no Brasil, em Cuba ou no Haiti, né? Que você tinha espaços nas montanhas, na mata. Aqui você não tem mata fechada, então você não tinha como. E havia redutos quilombolas, mas redutos de 3, 4 casas. Não havia espaço para fazer redutos que davam aldeias ou comunidades para preservar, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Então, Cabo Verde, houve um corte muito grande com a africanidade visível. Você que é um país maioritariamente católico, você não tem religião de matriz africana em Cabo Verde, né? Então, nesse contexto, eu fui crescendo, né? E já sabia que existia o racismo, mas em Cabo Verde, em si, o racismo pela cor da pele não acontece, porque aqui houve uma miscigenação tão grande que você, dentro da mesma família, você tem pessoas retintas e pessoas quase caucasianas, digamos assim, conforme a mistura. Então, aqui, logo cedo, aprendemos a ver o valor das pessoas pelo que elas são e não pela cor. Aqui você teria mais discriminação social, econômica, do que pela cor. Tá bem? Então, primeira vez que eu tive contato com o racismo foi quando eu fui estudar em Portugal, em Coimbra, né? Então foi a primeira vez que uma pessoa que nunca me conheceu olhou para mim, assim, de um jeito estranho, e passando na rua, a galera passa num cara, tu vai para tua terra, coisas do gênero. Então foi meio que um choque, né? E na imaturidade da altura, né? Então eu tinha uns colegas, então nós resolvemos, digamos, e brigar com o racista, né? Então a gente sofria ataques racistas e a gente tapa na cara do racista, né? E claro que isso hoje não faz sentido nenhum, né? Mas na altura, né, tinha 17 anos, né, fazia todo sentido. Até que um belo dia chegou em Coimbra, chegaram, né, duas moças, duas baianas que estudavam na cidade do Porto.
e eram amigas de um colega nosso que estudava no Porto, cabo-verdiano, que tinha um irmão em Coimbra. Então ele vinha de vez em quando passar os finais de semana em Coimbra, e nesse final de semana ele chegou com essas duas baianas. E uma delas, que se chamava Flora, trouxe um LP do Ileaê, não é? Canto Negro. Começa com uma música, o Caetano cantando: me diz que sou ridículo, me diz que sou ridículo, os teus olhos são mal vistos, etc. Né? E ali foi me arrepiei todo assim, escutar o Ileaê, aquela percussão maravilhosa, e tinha sido a primeira vez, apesar de eu ter crescido uma família pan-africanista, onde se debatiam esses temas, onde eu já tinha consciência do esplendor africano anterior à colonização, mas eu nunca tinha ouvido canções exaltando a negritude, não é? Exaltando a mulher negra, exaltando a beleza negra, exaltando as culturas ancestrais negras, não é? Então, música falando do Senegal, outra falando do Congo. Então, quer dizer, uma forma de abordar a questão da negritude pela via da exaltação do valor cultural da negritude, né? Então aí foi um choque para mim, digamos assim, porque aí foi esse disco, ou escutar esse disco e ver essa abordagem. Estão escutando? Ok, porque eu não estou escutando. E vendo essa abordagem. Beleza. Então aí isso me acabou por me transformar num antirracista diferente. Então, em vez de entrar no ódio do racista e responder com a mesma moeda, né, batendo nele, etc., então eu passei por um combatente antirracista, mas pela via da exaltação da beleza negra. Então descobri que, para o racista, ele até prefere que você tente brigar com ele, para mostrar, está vendo, né? Então, e para ele é muito difícil lidar com um negro que se valoriza, porque, na verdade, o trabalho deles foi todo para que nós nos sentíssemos, nos desvalorizássemos, né? Então, com todo esse trabalho de idealização, você vê que nós temos uma mentalidade que nós nos vemos com os olhos da Europa, digamos assim, porque todo o sistema educativo foi iniciado pelos colonialistas, foi herdado com a independência, mas não houve um trabalho de inversão dos valores que são passados. Então nós acabamos por ter uma visão eurocêntrica até de nós mesmos. Então nos olhamos no espelho, mas com o olho do europeu, não é? Então daí vem esse problema que a gente tem, né? Que as nossas crianças têm de se ver representado. Você vê, no meu tempo ainda mais ainda, as bonecas eram todas branquinhas e loirinhas. Então as minhas irmãs tinham bonecas brancas, não é? Não havia bonecos pretos. Você vê as novelas, vê os filmes, e todos os papéis significantes são para pessoas não negras, e os negros sempre em papéis insignificantes, de serviçal. Então, quer dizer, você mesmo tendo um suporte conceitual, mas tudo à tua volta te diz o contrário, né? Então esse que é o grande problema, né? E então eu aí percebi que pela via que eu, inspirando no que o Ileaê fazia, né, que era me tornar e procurar a beleza da minha cultura, procurar na minha ancestralidade uma força que me fizesse mostrar ao racista, né, que na verdade ele que é o problema, ele que é o problema, e o problema é dele, porque eu sei o valor que eu tenho, não é? Então isso já me fez logo mudar do conceito. E aí quando eu, de Portugal, voltei para Cabo Verde e dei aula no interior de Santiago, onde já dei aula de história, mas como ali o nível de português já era muito inferior ainda nas crianças, eu comecei a trabalhar a história em língua nacional e tive problemas sérios com a direção por trabalhar língua nacional, porque eu dizia ao diretor, eu prefiro trabalhar com língua nacional e cumprir só 75% do programa e ser bem cumprido e os alunos atingirem, digamos, os conteúdos, de que cumprir 100% só para o Ministério dizer, boa, esse professor cumpriu 100%, e os alunos não perceberem nada, porque a falta de domínio da língua portuguesa era tanta que os alunos não conseguiam perceber os conteúdos em português, não é? Mas eu fiquei firme, não fui renovado no ano seguinte, não há problema, mas eu fui firme, e até hoje me encontro com alunos desses que você não se lembra de mim, eu não me lembro que você era criança, não é? Já são adultos, e que me dizem que eu ensinava em crioulo, que eles amavam a minha aula, que eu era dos professores que mais faziam eles vontade, coisa que eu nem sabia, né? Que eles me dizem agora, né? Porque a escola, numa língua que não é tua, a escola corre com você da escola. Então, é muita causa de insucesso escolar, na verdade é isso. Você tem todo
você pensa em crioulo, você vive em crioulo, você chega na escola e vão te dar o conhecimento. Ao mesmo tempo que você está aprendendo a língua portuguesa, você está recebendo conteúdos em português, que é uma agressão muito grande, que para mim é uma das grandes causas de um sucesso escolar. Então, daí, quando eu vim para Cabo Verde, depois fui para o Exército, passei 3 anos no Exército, e saindo do Exército, acabei indo para o Brasil. Então, cheguei no Brasil, treinava karatê, mas já tinha aquela fixação pela capoeira, né? Porque eu já tinha visto na novela Escravizaura a capoeira, então eu tinha ficado muito fascinado, né? Afinal, existe uma luta que é dos negros, né? Onde não há interferência do colonizador, onde os rituais, os códigos não foram infestados, né? Então ali é a cultura popular que veio transmitida de geração a geração dos negros, né? Então, para mim era uma coisa que me fascinava e não tinha visto nunca. Então eu cheguei no Brasil, em Curitiba, fui para Curitiba, né? E eu não tinha, apesar da fala que meu pai me tinha dado, mas eu só fui a perceber chegando lá, né? Isso lá num lugar muito agradável. Pronto, eu pensei, ok, Rio de Janeiro e Bahia deve ser mais legal, mas não sabia por quê. Chegando a Curitiba, no centro, sabe? Nós, estudantes estrangeiros, podemos morar no centro. Mas no centro de Curitiba não há negros. Os negros de Curitiba vivem nas periferias. Então, acho que para muita gente foi a primeira vez que eles viram negros no centro da cidade, morando em condomínios, em princípio, de classe média alta, digamos assim, né? Então, e todos nós, os moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, morávamos no centro, perto da universidade, né? As nossas bolsas davam para isso. Então, foi também um choque, né, para os curitibanos ali do Alto da 15, dessas regiões mais, digamos, chiques de Curitiba, ter ali os negros a circular, né, morando lá, né, circulando para ir limpar os prédios, mas morando mesmo, não é? E uma coisa muito curiosa, os olhares mais depreciativos que eu já recebi na minha vida foram em Curitiba, no Brasil, né, por mais incrível que pareça. O país mestiço, mas que onde eu consegui experimentar o racismo mais, digamos, mais desprezível do que eu tinha experimentado em Portugal, onde tinha tido as minhas primeiras experiências racistas. Porque em Portugal, por exemplo, em Lisboa, há lugares que você vai e você pensa que está em Cabo Verde, né? Há bairros onde você escuta o crioulo na rua, há lugares no centro que você está no meio de angolanos, guineenses, moçambicanos, então você se sente muito mais em casa em Lisboa do que em Curitiba, que é o Brasil, que é um país que a metade da população é negra, né? É um paradoxo, mas foi o que eu senti. E as primeiras pessoas que foram simpáticas comigo, que olharam para mim com um sorriso no olhar, foram 3 negros, na Praça Santos Andrade, ali, na Praça Central, frente da sede da universidade, 3 malucos da BR, né? O Zulu, o Marquinhos e a Lúcia. A Lúcia maranhense, o Zulu e o Marquinhos, baianos, e com um bebê da Lúcia e do Zulu, que é o Tafari, né? E eles olharam para mim, e eu logo, as primeiras pessoas que olharam para mim, que eu vi que ficaram felizes de me ver, né? Então eu logo me dirigi para elas, né? Para essas pessoas. E eles levantaram, viram o meu sotaque, que eu não era brasileiro. Onde é que você é? Quando eu falei, eu sou de Cabo Verde, onde que fica na África? Aí eles me abraçaram, foi uma coisa muito emocionante, assim. E me lembro até, sai lágrimas, assim, sabe? Porque ou seja, a Bahia foi me receber em Curitiba, sabe? E tá vendo uma coisa, um negócio assim muito estranho, assim. Os brasileiros que foram me dar um abraço de boas-vindas foram baianos no centro de Curitiba, baianos de rua, os malucos da BR, né? E aí eu, por curiosidade, fiquei amigo deles, né? E por curiosidade, eles trabalhavam, todos os dias eu ia ficar com eles, e por curiosidade perguntei, o que você está fazendo? A gente trampa, isso é o nosso trampo, a gente vive disso, é a nossa ferramenta de libertação do sistema, eles me falando assim, nós não pedimos emprego no sistema, nós vivemos a parte do sistema. Então nós pingamos as cidades do Brasil, vamos vendendo, enquanto dá para ficar na região a gente fica, depois passa para o município seguinte. Então o calor vai aumentando, eles descem para o sul, quando começa a esfriar, sobem de novo para cima. Então ficam naquele vai e vem no Brasil, né? E foi muito bom, porque eles andam os municípios um a um. Então é uma galera que conhece a realidade do Brasil muito bem, mais do que a maioria dos brasileiros, porque os brasileiros, nós também não viajam muito dentro do Brasil, porque o Brasil é imenso, né? E viajar dentro do Brasil não é fácil, né? Então e foi uma experiência muito boa, porque eu conheço muita coisa do Brasil de lugares que eu nunca fui, né?
Conheço tantos detalhes de Salvador, você nunca tinha ter estado em Salvador, né? E aí, de curiosidade, os caras me mostraram como é que se faz uma coisa, e ele me deu um alicate, eu fiz uma coisa, e ele falou, cara, você nunca trampou? Eu disse, não, nunca peguei um alicate na minha vida. Esse cara, você tem um dom, cara. Isso é um dom que você tem. A gente vai te ensinar um negócio que as pessoas pagam a gente para ensinar. A gente não ensina, porque essa é a nossa arma de libertação. A gente não troca por dinheiro. Mas você é um cara legal, você nos valoriza. Vamos ensinar para você. Vai na loja tal e compra um alicate de bico, um jacaré e um alicate de corte, 100 gramas de alpaca. Aí fiz isso. E todos os dias me ensinavam um ponto. Eu ia em casa e fazia uma combinação. E os caras ficavam todos felizes. Pô, o cara já tá aprendendo, já sai viajando. Ai, cara, mostrando tudo para os outros malucos, assim. Aí eu passei a ser da família deles, assim. Eu vinha das aulas, fazia os meus deveres e ia sentar na praça junto com eles. Ia aprendendo. Aí deixei de fazer presente para a namorada, para as primas, para as irmãs, para as amigas quando faziam aniversário. E daí, as amigas delas, ficando a ver as pulseirinhas, as coisinhas, os colarzinhos, começaram a vir pedir, faz um para mim. Eu comecei a vender, né? Então comecei me aprofundando, até que houve uma coisa, como não temos muito tempo, não dá para contar assim com detalhe. Uma vez que eu fui para uma cidade e tinha o cartão do banco, só que cheguei lá, tinham tirado a caixa do banco porque não tinha muito movimento na cidade, foram botar numa outra cidade. E era um lugar longe, não tinha como regressar nem a pé, não tinha um tostão no bolso, no meio do nada, não conhecia ninguém. Então cheguei, fui andando no lugar, encontrei uma praça com os malucos trabalhando. E eu tinha os meus materiais na mochila. Bom, cheguei, vou trampar e vejo se vendo alguma coisa para comer e dormir e poder sair daqui amanhã, né? Aí cheguei na praça, sentei, de repente, um maluco cantou, quem tem pano da costa aí? E eu nem sabia, porque no mundo dos malucos é o seguinte, cada um de nós tem um pano, se chega alguém na Easy pedindo uma coisa e a Easy não tiver, a Easy não pode dizer, não, e vai aqui na Márcia. A Easy, como foi Deus que deu o cliente para a Easy, ela tem que entregar para Deus de novo. Ela tem que cantar alto. Quem tem tal coisa? E o primeiro que responder fica com o cliente. Né? É a lei dos malucos. Aí, cara, mais de 15 malucos na praça gritam, quem tem palha da costa? Ninguém tinha, só eu tinha. Só eu tinha. Fiz a pulseirinha para a menina. Uma pulseirinha. Fizeram aquelas menininhas patricinhas, aí tinha uma creme para fazer assim, mas eu tinha aprendido com a Lúcia, que é especialista em macramé composto, que fica uma coisa muito mais grossa, como se fosse 3 tiras juntas, né? Então fiz ali para ficar mais caro, né? Fiz aí uma pulseirinha que valia R$23, ou coisa do gênero. Fiz a pulseirinha, a menina foi e voltou e disse, tá maravilhosa, mas eu não gosto dessa pedrinha azul aqui, é muito feia, quero outra cor. Não há problema, fiz outra. Ela comprou. Aí no final da tarde chegou uma outra menina. Quem fez a pulseirinha, não sei o quê? Os caras mostraram. Ela veio. Cara, e você que fez para minha amiga a pulseirinha? Eu disse, sim. Faz uma para mim. Eu disse, posso fazer, mas eu tenho aqui uma já pronta, quero ver. Eu mostrei para ela e disse, cara, é muito mais bonito que da minha amiga. Cara, aquele que a amiga tinha rejeitado por causa da pedrinha. Então daí eu fiz R$46, deu para jantar, para pagar o hotel para dormir e para sair da cidade e voltar para Curitiba. Aí eu disse, bom, isso é um sinal, os caras já tinham me dito que isso ia me ajudar na minha vida. Aí comecei a investir. E o dólar, porque nós chegamos no início do plano real, que o dólar estava 1,3, né? Só que foi subindo, foi desvalorizando, né? Então, o que eu fazia? A bolsa passou a ser muito folgada, dava para a gente pagar o aluguel, comer bem, então todos os meses comprava materiais. Então fui investindo, né? E trazia de férias quando eu vinha para Cabo Verde. E então comecei a investir, a aprender, e chegaram malucos argentinos, aprendi filigrama com malucos argentinos, filigrama inca, pontos incas, coisas. Então aprendi muita coisa com esses malucos. E eles me falando do Brasil, das injustiças do Brasil, de tudo, um pouquinho do sistema brasileiro. Né? Aí eles, um dia, eu já tinha falado para eles que eu me amarrava na capoeira, eu sentado com eles na praça, passa um cara. Eles disseram, fala com esse cara, que ele é o mestre de capoeira. Eu corri atrás do cara, que era o Toquinho da Angolinha. E senhora mestre, sim, eu sou de Cabo Verde e tal, eu queria treinar capoeira, ele me deu o endereço, eu fui na capoeira. Fui na capoeira, comecei a capoeira. Eu cheguei no Brasil, uma semana depois eu já estava na capoeira. Né? Já estava na capoeira. E 2 meses depois, o professor de capoeira nos levou na roda na academia do mestre Pitão.
Chego na caminha do Mestre Pitão e encontro um placar escrito Aulas de Dança Afro com Demerval Pereira, professor baiano. Aí disse, ixi, eu vou procurar esse cara. Cheguei, perguntei por ele, falou, e disse, no domingo vocês podem vir fazer um teste para saber se rola. E a gente foi, eu e mais 2 cabo-verdianas, a minha namorada na altura e uma outra amiga. A gente foi, dançou, o cara ficou maravilhado e botou a gente já no grupo de apresentação, né? E uma curiosidade, o cara botou uma música do Ilê, que era do disco que eu tinha tido contato em Coimbra, e tinha gravado numa cassete. Ele botou o Ilê, eu comecei a cantar a música. Ele pagou a música assim, regalou, tem os olhos arregalados, assim, o cara. Ele virou e disse, quem tá cantando? Ele disse, sou eu. Disse, cara, como é que você conhece o Ilê? Eu estou há 9 anos em Curitiba, nunca uma pessoa reconheceu uma música do Ilê, você me chega lá de Cabo Verde cantando música do Ilê, como é que é isso? Aí eu contei a história de Portugal, etc. Aí ele começou a explicar para mim o que era o Ilê, o bloco afro, então ele me mostrou os outros blocos afros, o Badauê, Malê de Balé, etc., e o Olodum, todos esses blocos mais antigos da Bahia, e explicava que era o resgate da africanidade, uma forma que eles encontraram de resgatar o orgulho dos negros por causa de toda a escravidão. Eu falei para ele, cara, eu vou precisar fazer um bloco afro em Cabo Verde. Ele dando risada, você tá maluco, cara? Você vai fazer um bloco afro na África? O que é isso? Eu disse, cara, a minha África tem problemas muito sérios, cara. Duvido que a tua Bahia seja menos africana que a minha África ali de Cabo Verde. Aí pronto, aí foi ali, quando eu percebi o que era o Ilê, que me deu essa ideia, que eu já tinha pensado, bom, essa forma, mas eu não tinha a forma de como contribuir dentro da minha terra para esse resgate. Aí eu disse, a coisa é essa que eu vou fazer, é um bloco afro. Então, eu estava na capoeira já, estava na dança afro, e tinha um amigo moçambicano, que era músico, né, o Paulo Matavelli, baixista, a gente tocava junto. E nessas andanças a gente encontrou um baterista brasileiro que se chama Márcio Rosa. E esse cara foi o primeiro que conseguiu tocar os ritmos africanos como a gente ensinava. Porque os outros que a gente tinha encontrado sempre derivavam para ritmos afro-brasileiros parecidos, né? E aí a gente ficou estranho. Cara, como é que você consegue? Ele disse, não, é que na verdade, apesar de ele ser clarão assim, ele disse, não, minha mãe é negona, cara. Eu sou família do candomblé, então desde criança que eu estou familiarizado com os ritmos afro, né? O meu pai toca no candomblé, o meu primo é organo de candomblé, então a minha tia, mãe de santo, aí eu disse logo que eu quero ir ver isso, sabe? E ele me levou no candomblé. E também foi outro choque, assim, de maravilha, assim, que aconteceu comigo, porque o que a gente tem aqui de religiosidade em Cabo Verde, hoje você já tem essas outras seitas derivadas da religião cristã original, que é católica, né, pentecostais também estão invadindo Cabo Verde também, né? Você tem os protestantes, etc. Hoje você já tem muçulmanos, mas são mais os africanos residentes e alguns cabo-verdianos. Mas você não tem religião africana. Então a ideia que você tinha, que é maioritariamente católica, é aquela relação assim, meio arrogante, e de te botar como se você não é nada, né? O sacerdote ali em cima, o padre, não é? Que é tudo, você não é nada, os crentes, você é o rebanho, né? E eu entrar no candomblé, encontrar a sacerdotisa na minha altura, no chão, dançando, sabe, com o som de percussão, digamos, a ecoar na madeira do lugar, assim, sabe, eu senti o axé, senti o axé, assim, sabe, fiquei todo arrepiado, eu não vi nada, eu estava na assistência e eu comecei a responder aos coros, cara, coro em Yorubá, que eu não conheço, nunca tinha visto Yorubá, respondendo. E os caras se olhando para mim e dizendo, é proibido, não se pode manifestar. Em princípio não se pode, só que a mãe de santo, cara, eu ali cantando, saiu da engoma e veio, me pegou, olhou para mim e disse, cara, meu menino, você tem uma área tão bonita. Pegou e me levou para dentro do terreiro, cara. Eu nunca tinha estado no terreiro. Me levou e estava num descarrego e foi para eu segurar uma vela em cima da cabeça de uma menina. Assim, e houve até gente que ia nesse candomblé há muito tempo, que nunca tinham entrado, e que foram reclamar, o cara chegou ontem, e vocês já botaram ele dentro do terreiro, nós estamos aqui, até contribuímos há muitos anos, e a gente nunca teve acesso. E a galera dizendo, isso, a mãe estava incorporada, isso a gente não tem como explicar o que aconteceu ali. Então, e
Incrível, eu chegava lá, respondia aos coros, saía do terreiro, você me perguntava uma dessas músicas, eu não me lembrava de absolutamente nada, de nenhum desses refrões. Eu entrava lá dentro, começava a cantar e eu respondia tudo, assim, sabe? Uma coisa bastante estranha, assim, sabe? Então aí foi a minha experiência com a relação com o divino africana, sabe? E para mim foi uma coisa assim, eu disse isso, se isso tivesse em Cabo Verde seria religioso de certeza, assim, sabe? Porque eu sempre achei um pouco, não sei, a maneira como os padres, claro, há exceções, né, de padres que são mais humanos, que têm mais empatia, mas a maioria é galera muito arrogante, assim, que trata os outros, você não é nada, você está ali, né? Não, é ali você tem uma mãe de santo que é uma representação da energia do divino, mas que está na tua altura, sabe? E depois você começa a perceber que os orixás são seres humanos com poderes especiais, mas que têm características humanas, que se parecem com você, têm defeitos, têm virtudes, né? Então, na mitologia deles, você tem como eles superam as virtudes e os fracassos, então, quer dizer, é uma coisa muito mais próxima da humanidade. Não é aquela divindade que se põe num plano quase inexistente e que te faz negar tudo que você tem do humano. Repare, o catolicismo não quer que você dance, não quer que você ria, é tudo pecado, sabe? Até uma música, só que não temos tempo, que sou fruto do pecado, né? Na verdade, né? Tudo é pecado, sou fruto do pecado dos meus próprios pais, né? A gargalhada, o sorriso, a alegria, tudo é pecado. Você não pode... É uma coisa muito, como que posso dizer, muito opressiva. A religião cristã acaba por ser muito opressiva em relação ao crente. Enquanto que eu, no candomblé, me senti uma pessoa, porque a mãe de santo veio falar contigo, veio falar de coisas da minha vida, e ela nunca me tinha visto, porque eu tinha chegado há 3 meses de Cabo Verde. Como é que ela podia saber? Não havia, sabe? Não tem como ela ter pesquisado na internet sobre mim, não sei o que. Ela falou comigo, assim, de mim, sabe? Então, foi uma experiência. Então, repare, eu já estava na capoeira, estava frequentando o candomblé, estava na dança afro, né? E com esse percussionista, comecei a estudar percussão brasileira e encontrei depois vaga na Conservatória de Curitiba. Fui estudar, comecei com violão clássico, violão brasileiro, de MPB, só que depois senti necessidade, porque havia um grupo do professor meu aqui em Cabo Verde, que tinha falta de um bom percussionista, assim, eu larguei o violão para estudar percussão, para vir tocar com esse meu professor, que depois faleceu no ano que eu terminei, né? Mas pronto. E aí, mas tudo tem um porquê. Aí eu entrei na parte de percussão, bateria e percussão e brasileira, né? Popular brasileira. Então, esses 4 aspectos que acabaram por conformar toda a minha forma de intervenção agora em Cabo Verde, né? Então, porque aí eu estava na capoeira e evoluindo no curso de educação física, então me aprofundando no desenvolvimento motor, na estimulação motora para o desenvolvimento, e eu ia logo a ficha caindo. Epa, tá vendo? Essa é uma coisa que é muito rica. Então eu fui percebendo, à medida que fui evoluindo no meu curso de educação física, que a capoeira, na verdade, é um instrumento educativo motor dos mais ricos, se não o mais rico, não digo mais rico para não ser suspeito por ser causa própria, mas dos mais ricos que existe. Porque mesmo em termos de estimulação motora, se a gente isolar a capoeira de todo a sua parte social envolvente que tem, e cultural, você botar só a parte motora, é de uma riqueza estonteante. Porque, na verdade, a capoeira acaba por resgatar a gestualidade humana antes da bipedia, ou seja, a nossa gestualidade como ser da natureza, né? O ser que tinha que lutar para sobreviver, então que usa os braços como patas, né? Que nós, depois da bipedia, o ser humano deixou de usar as mãos como meio de locomoção e os braços, então, mas na capoeira você recupera, você vai para o chão, você trabalha de 4, você trabalha em quadrupedia, trabalha em bipedia, você trabalha no chão, trabalha em pé, trabalha agachado, trabalha voando. Então, quer dizer, você tem todos os estímulos, tirando os estímulos de manipulação, tipo no tênis, com raquete ou no hóquei, todos os estímulos motores que você pode imaginar estão na capoeira. Então, a capoeira como instrumento educativo para a criança é uma coisa de uma riqueza quase inagualável. E depois, se você vir ver que a capoeira
tem um estímulo muito grande na parte cultural, né? Porque você é iniciado ao canto na capoeira, você é iniciado à musicalização instrumental na capoeira, porque você começa batendo palma, responde o coro, depois começa a aprender a tocar pandeiro, toca atabaque, toca o birimbau, depois aprende a tocar 3 birimbaus no mesmo toque, você tem o toque, contra-toque, o solista, então cada toque de capoeira tem... Então você acaba entrando em pormenores, à medida que você vai evoluindo, que te torna um pré-músico, né? Que te torna um pré-dançarino, porque você trabalha no ritmo. Você também tem as fintas, as maneiras de tentar enganar o oponente, você acaba trabalhando a expressividade, né? Porque você tem que saber esconder o que você está sentindo, né, para não dar bandeiras. Se você está com medo, não pode mostrar que está com medo, né? Então, a capoeira que trabalha essa parte também da socialização, porque a capoeira tem tantas vertentes que nunca você tem um capoeirista que é melhor que todos em tudo. Tem um que é mais musical, outro que é mais acrobata, outro que é mais lutador, né? Então, você acaba por ter noção que você pode se destacar numa coisa, mas em outra não. Na outra é easy que se destaca. Na outra coisa quem se destaca é a massa. Então isso é muito bom para as pessoas conhecerem, sabendo que tem limitações, tem virtudes, tem defeitos, né? Então isso faz você trabalhar melhor a questão da tolerância, né? Porque você sabe que eles que têm que tolerar a tua incompetência nesse aspecto, você tolera a incompetência do outro no outro aspecto, e vocês se autoajudam. O que é melhor na música vai me ajudar, né? Eu sou melhor na acrobacia, vou ajudar ele, que não tem muito jeito. Então, e depois você vê na capoeira. Nós todos estamos cantando para 2 jogarem. Estamos servindo aos 2. Depois, os 2 vêm, eu vou lá, todos me servem e eu sirvo a todos. Então, isso você faz, digamos, transposições muito positivas para o campo da vida em sociedade, né? Você se torna uma pessoa mais flexível, porque você sabe que, por mais bom que você seja, por mais golpe que você saiba dar, sempre você tem um buraco. Você pode levar uma rasteira. Você nunca está totalmente fechado, né? Você nunca consegue avançar sempre com a tua ideia, porque você começa a fazer uma coisa, o cara faz uma coisa inesperada, você tem que recapitular e mudar e se adaptar ao cara. Então, quer dizer, você nunca começa o jogo como você quer, do princípio ao final, se tem um cara mais ou menos do teu nível. Porque você tem que se adaptar à ideia dele, da maneira, você não sabe como é que ele vai reagir. Então, isso é uma coisa que na vida te ajuda muito a ser uma pessoa que se adapta. Não deu, isso não deu, ok, vou ver outro jeito. Então, sabe, a ginga te ajuda a ser mais permeável na sociedade e agir nos interstícios do sistema. E isso os capoeiristas nos ensinaram. Porque, repara, a capoeira conseguiu sobreviver debaixo de decretos legislativos proibindo a capoeira, punindo com pena de prisão, arrastamento com cavalo, de onde você estava jogando até digamos, a sede da polícia ou da cavalaria, né? Que até diziam que os caras iam jogar perto da polícia para serem arrastados o menos possível quando fossem pegos, né? Então você vê que a capoeira conseguiu, os capoeiristas e a capoeira, nos pequenos interstícios que o sistema dá, dar as voltas e conseguir sobreviver até ser libertário, né? Então a capoeira ajuda muito. E a capoeira tem essa coisa que eu descobri com o tempo, de um fermentador cultural. Por exemplo, eu hoje, quando eu preciso ensinar dança aos moleques, que tem esse preconceito que veio da cultura europeia, que homem não dança, né? Homem não dança. Dança é mulher. Então, como é que eu faço entrar a dança nos moleques? Através da capoeira. Por quê? Porque eu faço eles fazerem exercícios de luta no ritmo. Ok, ele não está dançando, né? Porque está fazendo e benção, melody fama, tudo no ritmo. Tem gingando no ritmo. Ali eu faço ele dançar a luta no ritmo. Aí ele se acostuma em trabalhar no ritmo. Já no semestre seguinte, quando eu trabalho com dança, o cara já está acostumado a trabalhar no ritmo, já nem estranha. E eu percebi isso por acaso. Um ano eu dei dança primeiro, os moleques resistindo assim foi um problema. Mas no outro ano eu dei capoeira primeiro e não houve resistência nenhuma. Aí já descobri isso agora. Como método, eu sempre dou capoeira primeiro, depois dou dança, né? Porque dando capoeira primeiro, os moleques todos entram na dança sem problema nenhum. Então, é ali que eu, misturando, vou vendo esse valor da capoeira. E na conservatória, com relacionamento com o Márcio Rosa e com os toques do candomblé, eu comecei a perceber como é que no Brasil se fez com os ritmos tradicionais de influência afro, como é que depois começaram a se aglomerar pessoas à volta desses grupos, como é que eles
e fizeram as batucadas. Como é que transpuseram o ritmo, por exemplo, do samba, ou os ritmos, o ijexá do candomblé para a batucada. Então, o que é que eu vou colocar no surdo, na caixa, nos repiques? Então, eu peguei o espírito da coisa e comecei a fazer isso com os ritmos de Cabo Verde. Então, em vez de copiar os ritmos brasileiros para trazer, eu percebi como é que os brasileiros trataram os ritmos deles, eu passei a tratar os nossos da mesma forma. Não é? Então, resumindo, o que eu posso dizer é que no Brasil eu me municiei para essa intervenção panafricanista que eu tenho em Cabo Verde. Se eu tivesse ido para a Alemanha, por exemplo, mesmo sendo panafricanista, a minha intervenção não iria ser nunca nada disso. O efeito que eu já tenho agora, que já estou quase 20 anos a trabalhar aqui, né, nunca teria sido esse. Então, pode parecer bastante paradoxal o que eu vou dizer, mas a minha certeza da negritude, eu acabei ganhando no Brasil através dessas vivências, porque eu já tinha a certeza, né, e conceitual. Mas faltava aquela certeza que você sente dentro de você, né? Que todo o sistema e todo como a coisa está organizada, a mídia, te faz duvidar, né? Ok, eu sou igual a qualquer um, mas quando eu vejo a minha imagem na televisão, eu estou sempre em papéis subalternos, né? Eu vou nas lojas, eu não vejo bonecos da minha cor, só vejo bonecos de outra cor. As propagandas são sempre com pessoas, né? Então, e mesmo em países tipo Brasil, onde há muitos negros, agora é a primeira vez que estão tendo muitos negros nos vereadores, etc. Então, é uma coisa bastante, sabe, eu não sei falar, mas eu acho que é uma coisa, estamos conseguindo ultrapassar a barreira do preconceito. Claro, e eu acho que isso tem a ver também com a autoestima que está se elevando. Porque na verdade, você mas antes de a galera votar nos negros, você vê muita gente podendo parecer que é um pequeno detalhe, mas as meninas deixaram de alisar o cabelo, as meninas passaram a usar cabelo afro, a usar cabelo em dread, a botar trancinha, sabe? Então, esses complexos interiores que a gente tinha de querer parecer o branco, foram começando a se dissipar. Eu acho que isso é o primeiro passo, porque é um passo que às vezes a gente não dá, que o sistema não quer que a gente dê. Por isso que eles resistem em botar a cultura negra na escola, resistem em botar a história dos negros na escola, né? Você vê mesmo aqui em Cabo Verde, os manuais de história são eurocêntricos, né? Você vê, e hoje já nem se fala muito mais da cultura greco-romana, Grécia e Roma, os fuleiros da civilização. Só que, se você estudar um pouco, você vê que os gregos, os professores deles foram queméticos, o egípcio antigo. O Egito antigo não é o Egito que a gente vê hoje, que foi depois de sofrerem invasões de povos vindo da Ásia Menor, etc. Né? O Egito antigo dos faraós é o Egito negão. Então, os mestres dos gregos, de Aristóteles, Platão e toda essa galera toda, os que se dizem o pai da geometria. O pai da geometria estudou com um negão, aprendeu geometria com um negão no Egito. Sabe? Então, todos esses conhecimentos chaves que se dizem que foram os pais da ciência do Ocidente, foi tudo aprendido com os negros. Mas isso eles não querem que a gente saiba. E não é à toa que Alexandre queimou a biblioteca de Alexandria. Né? Porque você tem ali todos os segredos das civilizações cuxitas, meroíticas, tudo anterior, que são as civilizações básicas que vieram dar no esplendor do Egito quemético. Né? Então, quer dizer, e são coisas que hoje já foram descobertas, mas não se fala. Se você não for procurar, você não encontra isso. Eu conheço Sheikh Anta Diop porque o meu pai me mostrou Sheikh Anta Diop. Na escola nunca me falaram de Sheikh Anta Diop. Até agora não se fala, né? Que é um pesquisador senegalês muito importante, fundamental, né? Que todo negro tem que conhecer, porque ele desmistificou, desmascarou todo o falseamento histórico em relação à história do Egito Antigo. Porque ele era um cara historiador, arqueólogo, físico nuclear, né? Então ele conseguiu dar um drible muito grande nos franceses, né? Que pensavam que tinham feito e produzido um negro aliado para o sistema deles, mas o tiro saiu pela culatra, porque ele fazia os estudos e era linguista também. Então ele fazia estudos linguísticos, o estudo dele é totalmente holístico. Então ele conseguiu fazer o estudo da melanina, né? Das múmias, né? E ele descobriu que eram negros, porque ele não dependia de laboratório nenhum, ele fez as pesquisas ele mesmo, no laboratório dele, né? Então, ele descobriu todo um falseamento de imagens
Por que que os narizes são todos quebrados para a gente não ver? Porque o nariz não nega, né? Então você, as figuras todas que você vê nariz quebrado, os narizes não foram razão do tempo, né? Foram quebrados para que a gente não tivesse a evidência clara que eram pessoas negras. Né? Porque eles se falam em Egito como sendo a África branca, não tem nada a ver com a África negra. Mas ele descobriu que não. E ele descobriu que, por exemplo, línguas, por exemplo, o Wolof, que se fala no Senegal, tem uma correspondência, mas muito grande, com a linguagem que está no linguagem hieroglífica que encontraram nas pirâmides, não é? Então, quer dizer, é a galera que, ou por causa de invasão, ou por causa de desertificação, se deslocaram para a África Ocidental. Então, na verdade, os europeus tentam nos fazer crer que o Egito é da África Branca, nós somos do Saara para baixo. Mas o Saara, antigamente, era floresta, é verdade, né? Então, esse Sheikh Anta Diop é uma pessoa muito importante, mas não se ensina Sheikh Anta Diop. Os nossos currículos, como eu dizia, são eurocêntricos. Então, como eu dizia, todo o nosso envoltório nos tenta convencer que nós não temos esplendor, que nós não temos história. Por exemplo, em Cabo Verde, eles tentam fazer-nos crer que a história de Cabo Verde começou em 1460, que é um equívoco muito grande. Por quê? Os africanos que chegaram aqui em 1460 não aprenderam nada com os portugueses. Eles já sabiam tudo. Eu digo numa música, nós fomos descobertos todos sabidos, ou seja, já sabíamos tudo. Tá? Ninguém aprendeu a arte os ferreiros não aprenderam nada com os portugueses, os construtores navais e os construtores de habitações e de infraestruturas e os pescadores, agricultores. Então todas essas técnicas vieram já todas aprendidas, vieram das civilizações anteriores. Então se eu assumir que Cabo Verde é 1460, eu estou assumindo que a minha história tem a ver, eles descobriram e cresceu o Cabo Verdeano. Mas de toda essa herança que esses negros trouxeram, que foram reprimidos, eu não posso dizer que não existiu. Está lá. A gente pode não ter ele fisicamente, mas está no nosso subconsciente. Então, eu sempre digo, o Cabo Verde pode ser o país, é com 1460, mas como foi povoado por pessoas, essas pessoas tinham milhares de anos de história. Chegaram aqui como escravizados, mas vieram reis, vieram artesãos, veio galera que tinha domínio sobre várias artes, não é? Então nós já estávamos prontos. Então, e como eu estava dizendo, então, essas vivências de ir para o candomblé, sentir esse axé, essa relação com o divino, na capoeira, desconstrução de toda essa gestualidade imposta pelos europeus, que a mulher tem que andar assim, rebolar não pode ser, esse meu jeito de ser gingado não pode ser, não é? E não posso rir. Não. Então a capoeira desconstrói tudo isso. Tá? Você põe a mão no chão, fica que nem um animal, você imita gestos de animais sem ter nenhum complexo disso. Você está parecendo um macaco, e daí? O macaco é muito ágil, gostaria de ter a agilidade de um macaco. Não? Então, e o candomblé, a dança afro com o Demerval, então, foram as munições, foi ali, na verdade, que eu ennegreci mesmo, assim, sabe? Que eu já era negro, já sabia do valor da negritude, mas ainda faltavam essas coisas que conformam o teu dia a dia mais próximo, a maneira de ser, a maneira de andar, a maneira de reagir. Então, isso eu ganhei na capoeira. Então, por isso que quando eu saí para vir para Cabo Verde, eu já vim com essa ideia, vamos fundar o Bloco Afro. Bloco Afro para quê? Para resgatar esse orgulho. E o que é que eu vim perceber? Hoje já tenho 20 anos a trabalhar aqui, porque cheguei em 2000, já estamos em 2020, não é? Que aqui a coisa foi até muito mais fácil, porque a galera, na verdade, tem toda essa africanidade dentro dela. Na verdade, eu acabo ajudando eles a tirar essa africanidade reprimida, escondida e subjugada pela lavagem cerebral que nós sofremos com a ladinização. Então, na verdade, eu me proponho o que é desladinizar, a reafricanizar. Aí que eu peguei o gancho do Amílcar Cabral, que falava que era necessário uma reafricanização dos espíritos para que as independências fizessem sentido e os países pudessem retomar um desenvolvimento próprio, baseado na sua própria realidade, baseado no seu próprio contexto e na sua própria cultura. Então, e eu reafricanizar como? Eu sempre pensava, eu sou africano, como é que eu vou... Aí, quando eu comecei a entrar nessas questões da ladinização,
E comecei a me deslarinizar mesmo em termos praxeológicos, né? Aí que caiu a ficha, que a refrigeração é exatamente oferecer aos meus jovens vivências que os fizessem desconstruir todas essas imposições comportamentais que o colonizador, através da religião, não podemos esquecer disso, a religião foi uma arma muito forte de docilização dos negros, não é? Até ainda é, você vê, né? Que você vê que mesmo no Brasil, eu conheço negros que abominam as religiões afro, né? Isso é uma visão dos europeus, que tudo que não é deles, essa religião contamina, isso é coisa do demônio, né? Então, quer dizer, é a diabolização da cultura, mas aqui a gente não teve a nível religioso, mas, por exemplo, a nível cultural a gente teve. Os ritmos tradicionais que eu trabalho, por exemplo, de origem africana, eram proibidos por lei. A tabanca não podia chegar na capital, subir no planalto central do centro da cidade. Não podia, era proibida. O batuco não se dançava nas salas de festas da elite, sabe? Então, o funaná, isso tudo ficou confinado ao interior, ao campo. Mas isso também foi um tiro no pé que os colonialistas deram. Fizeram aquela arenização, mas ela ficou restrita aos círculos que foram educados, né? Às pessoas que foram educadas. Mas você tem todo esse contingente de camponeses que foram discriminados, deixados ali no campo. Então, eles não tinham acesso a essa educação. O que aconteceu? Eles preservaram a cultura. É que nem os quilombolas no Brasil, né? Então, preservaram os elementos culturais. Então, ficou circunscrito ao campo, o funaná, a tabanca, o batuco, né? Foi depois da independência que esses ritmos passaram a ser valorizados e entraram, digamos, no panorama nacional, né? Então, eu chegando aqui, comecei a dar aulas. Já nas férias, já comecei o núcleo de capoeira, né? E quando chegaram aqui, comecei a trabalhar percussão, trouxe 3 tambores, né? Depois fomos fazendo mais, e sempre que haviam e pedíamos para tocar e havia alguma coisa que a gente ganhava, a gente comprava outro tambor, nem dividia o dinheiro, né? Então a gente foi crescendo e eu fazendo pesquisas de músicas tradicionais e fazendo essa tal transposição que nós brasileiros fizeram. Como se toca o maracatu hoje em batucada de rua, ou samba em batucada de rua, a gente aqui toca o funaná em batucada de rua, a tabanca e colar os ritmos do fogo, a bandeira, etc. Então eu faço esse resgate a nível rítmico. A nível dos gestos da dança, eu enriqueci as nossas danças com esses movimentos dos orixás que eu aprendi no candomblé e com o Demerval nas aulas de afro. Então, introduzi esses movimentos vistosos, né, de oferendas. Então, todos esses movimentos que você vê, em que há trabalho de coluna, trabalho de braço, que nem você vê no Ilê, essas danças muito vistosas. Então, eu fiz essa introdução. Né? Então você tem um repertório rítmico que é concomitante com o repertório gestual, né? E sem querer acabei criando um sistema educativo e rítmico, né, baseado em ritmos nacionais, porque cada ano a gente ia acrescentando um novo ritmo e novos passos na coreografia. Então a gente acabou por criar, sem querer, ao longo destes 20 anos, temos hoje um sistema que dá uma coreografia de cerca de 20 minutos, em que os ritmos vão se sucedendo um ao outro, tudo organizadinho. Então a batucada se transforma, as bailarinas vão se transformando, né? E a capoeira sempre como fator de fermentação, porque foi o primeiro núcleo foi a capoeira, começou já nas férias, quando eu vinha, né? E por exemplo, no primeiro desfile que a gente acabou por fazer quando entrou no carnaval, todos os capoeiristas é que estavam no ritmo. Já no segundo ano que veio galera só para aprender o ritmo, os capoeiristas passaram a ser os quilombolas. Os meus capoeiristas são os quilombolas no desfile. E o que a gente criou? O bloco Afro-Abel-Jaci. É quando a gente junta a galera da percussão, a galera da dança e a galera da capoeira. Então, quando a gente junta num espetáculo de rua, a gente é o bloco Afro-Abel-Jaci. A gente botou o bloco Afro por provocação mesmo, mostrar que quer resgatar a África nossa, que a gente tem, né? Abel-Jaci é o cognome de guerra de Amílcar Cabral, que ele assinava as cartas para que a polícia de intervenção portuguesa não percebesse que era ele. Então o nome de guerra dele. Mesmo para os miúdos perguntarem o que é Abel-Jaci, para poder falar de Amílcar Cabral, do valor dele, porque ele foi o artífice da nossa luta de libertação, né? Então, você tem a capoeira, a dança. Então esse bloco Afro-Jaci, a ideia é mostrar às pessoas todo o nosso valor como africanos.
O que é que a gente criou? Um enredo, porque a tabanca que eu vos falei é uma manifestação cultural que, no tempo da escravatura, os dias das tabancas, digamos, são os dias das festas dos santos. Então, cada santo católico, uma tabanca se liga a esse santo, que parece muito com o sincretismo que ocorreu no Brasil, né? Que era obrigar os escravos a adorar santos católicos, mas sincretizavam cada santo a um orixá. Então o cara está ali, é São Jorge, mas na verdade é outra coisa, é algum. Né? Então, mas aqui, apesar de não ter nomenclatura de orixá nem nada, mas você vê que eu, depois de ter contato com o Brasil e com o Candomblé, passei a perceber que possivelmente essa relação de cada tabanca ter um tipo de toque e cada tabanca ser ligada a um santo que teria a ver com esse sincretismo. Mas isso é coisa que eu fiz uma analogia, não é uma pesquisa que eu não tenho como, você não tem arquivos, né, para poder chegar lá atrás. Então, na tabanca você tem um enredo, era o único dia que os escravos podiam se expressar livremente, até ridicularizar os patrões ou o sistema. Então, a tabanca tem um enredo social. Você tem desde escravos, cativos, libertos, e governador, policiais, e médicos, enfermeiros, não sei o que você tem. Eles faziam a sátira de todos os elementos que constituíam o tecido social da época. E nós o que fizemos no Bloco Afro? Criamos um enredo, que nem a tabanca, só que ampliamos a abrangência. Então o nosso enredo vem da África que a gente fala África feliz, né, que é a África antes do saque, antes da invasão, né, não é descoberta nenhuma invasão, né, África antes da invasão, que a gente tenta retratar várias etnias africanas com trajes e gestos. Depois África em sangue, que na verdade é o sistema escravocrata, que chegam os conquistadores, os quinhentistas com capacetes, não sei o quê, chega a sociedade escravocrata, né, com todo esse aparato, a sinhá, o senhor, o escravo, o governador, os feitores, os capatazes, os escravos de dentro e as meninas com as sombrinhas das sinhás, e os escravos do campo, depois os quilombolas, né? E então a gente vai chegando nesse enredo até chegar na ligação da história do mundo com Cabo Verde, que é através da Cidade Velha, que é a primeira cidade portuguesa no Atlântico, que foi o primeiro entreposto de escravo. Então a Cidade Velha, que é o nosso símbolo principal, onde a gente bota o rei e a rainha do grupo. De propósito, a gente bota o rei e a rainha, e o que é que a gente faz agora? A gente veste o rei e a rainha, a gente subverteu a maneira como aqui se tratam os reis e rainhas. Só com essas roupas com lantejoulas, coisas brilhantes, a gente faz roupas de macramé, com sisal, né? Que é um material pobre, mas a gente faz um sisal, assim, um macramé totalmente artístico, assim, que as pessoas ficam todas loucas, assim, sabe? E a gente põe eles, o rei e a rainha, no pelourinho, para mostrar que, na verdade, vieram escravizados, sim, mas vieram reis e rainhas que chegaram cá. Né? Então não foram simples escravos ali, boçais, não. Reis e rainhas que foram escravizados, que é uma coisa bem diferente. Você se achar um escravo ou um escravizado. Né? Então, a gente faz esse enredo que depois vai dali os quilombolas, depois entra na parte mais moderna, luta pela libertação, representando as lutas de libertação dos povos africanos pelas independências, né? A nossa que foi na Guiné. Depois a independência, né? Em que representamos a cultura cabo-verdiana, né? Com trajes típicos, danças nacionais. Né? Então, isso é o contributo que a gente dá, digamos, para a reafricanização dos espíritos aqui em Cabo Verde. Antes de dar palestras, a gente faz a galera vivenciar esses códigos, digamos, esses códigos de africanidade, esses códigos que eu considero reafricanizadores, porque essa vivência na capoeira, vivência na dança afro, vivência e percussiva, e valorizando os nossos ritmos, porque todas as batucadas dos grupos aqui de carnaval só tocam samba, nós somos únicos que tocamos músicas nacionais. Então, nesse sentido, a gente faz esse enredo, que a pessoa vê a história passando perante os olhos, diferente da que é contada na escola, ouve ritmos nacionais e sempre músicas exaltando algo da história, algo da africanidade. Né? Então acho que esse é o contributo que a gente dá, e o Brasil foi fundamental. Não tivesse eu ido para o Brasil, acho que nada disso teria acontecido. Porque no Brasil, aí que eu me encontrei com a capoeira, que me fez encontrar comigo mesmo, assim, em termos gestuais, com o candomblé, que me fez... Então, ali eu percebi, sim, que há coisas que eles não dominaram. Afinal, eles não dominaram tudo, não conseguiram dominar tudo. Né? Então, há coisas que eles têm que aprender com a gente, coisas muito belas. Então, e eu descobri cada vez mais que
o racista fica muito mais puto contigo se você não reagir à ofensa dele e sorrir e mostrar para ele que ele é um ignorantão e que você é bela ou belo, que você tem uma ancestralidade de que se orgulhar. Que eles aprenderam com a gente, em vez de serem gratos, foram tentar destruir a gente. Porque a gente era tão civilizado que eles conseguiram entrar e escravizar a gente. Porque se a gente fosse canibal, como eles tentaram justificar para o povo deles, se a gente teria comido todos os primeiros que tinham chegado. E não teria ido nenhum contar a história para chamar os outros para virem escravizar a gente, tá ligado? A gente devia ter uns canibais de reserva para eles. Mas pronto, já aconteceu. E você vê nos relatos dos portugueses que chegaram à Costa do Ouro, dizendo nos trajes das pessoas finíssimas, não sei o quê. Então, isso é povo bárbaro, isso é povo incivilizado que precisa de ser acorrentado. Mas você vê que a história foi subvertida de tal forma que tentou mostrar que foi um favor. Botar a corrente na gente foi um favor para civilizar a gente, para fazer a gente chegar a um novo patamar de civilização. Mentira. E eles fazem a gente desprezar a nossa própria ancestralidade porque eles sabem do valor da eles sim sabem do valor da nossa ancestralidade. E isso que nós temos que acordar para valorizar. E eu digo aos brasileiros, valorizem a vossa africanidade porque ela tem muito para dar para a gente. Vocês guardam muitas coisas que hoje já nem se encontram por aqui, sabe? Porque na resistência sempre as coisas se guardam com muito mais carinho, mais afinco. Né? Quando eu falo muito, tem que me cortar. Flávio, realmente nós vamos ter que... Já está na nossa hora. Já deu 1 hora e 1 minuto. Mas reafricanizando os espíritos, com certeza. A tua intervenção foi uma aula. Tá, eu acho que uma das melhores aulas que nós tivemos durante essa semana. A gente está... na verdade, são as aulas que eu peguei. Estou devolvendo as aulas que eu... Você deveria escrever um livro, porque realmente são histórias que se conectam e tornam a nós começar a ver, né, e nos valorizar. Realmente essa coisa do cabelo nos fez libertar de muitas coisas. Não é só o cabelo, mas quando você volta a usar o cabelo natural, você começa a valorizar outras coisas que você não imaginava, que não valorizava. A gente pensa que é detalhe, mas não é detalhe, é muito importante, sabe? Você se sentir bem com o que você é, com o que você tem, com aquilo que você nasceu, sabe? Porque você nasce com o cabelo crespo e quer botar o cabelo liso, por quê? Porque fica mais bonito. Na verdade, o meu professor de bioquímica me explicou, você quando bota alisante, você destrói o teu cabelo, na verdade. Porque, na verdade, o teu cabelo é encaracolado por causa das ligações químicas, a atração química dos elementos do teu cabelo. Quando você alisa o cabelo, você bota um produto químico que vai destruir essa atração, ou seja, você destrói as propriedades químicas e físicas do teu cabelo para botar ele mais bonito. Por isso que depois, quando o alisamento passa, você vê a ponta dos fios fica dividida em 4, né? Fica uma coisa horrível, se não é cabelo, não é nada. Então, você vê? Então, na verdade, aqui a gente dizia, desfrisar é como o cabelo, ou seja, melhorar o cabelo, mas na verdade, desfrisar ou alisar. Desfrisar aqui, alisar, vocês chamam, a gente diz desfrisar. Desfrisar, na verdade, é estragar o cabelo. Não estou a arrumar o cabelo, estou a estragar o cabelo. Tá bom, Kwame, nós realmente vamos ter que fechar. Izzy, já faltam uns 5 minutos para se organizar. Só queria despedir do Kwame e agradecer a fala dele, que foi muito contundente, muito importante e muito com muita conexão com a consciência negra, porque quando você fala em reafricanizar, para nós é a consciência negra. Você é um africano que foi ao Brasil se reafricanizar, né? E nós somos brasileiras que estamos em África também, tomando essa nossa consciência, né? Porque essa ideia da reafricanização que vem do Amílcar Cabral tem uma ligação muito clara com a consciência negra que Ney Lopes fala, né? Então, é muito importante. E não só essa questão do divino africano, quer dizer, é muito louco. Fundamental. É muito louco você ir ao Brasil e descobrir o divino africano no Brasil, né? Nessa questão que você falou de moldar os escravizados para levar ao Brasil, civilizar, digamos assim, para levar ao Brasil, tem uma história que se conta
que os escravizados, antes de embarcar nos navios negreiros, eram obrigados a dar 7 voltas numa árvore que eles chamavam árvore do esquecimento, para deixar toda aquela memória, toda aquela bagagem sua, a sua ancestralidade ali. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa que não deu certo, porque é muito mais forte, né? Como eles não podiam levar malas, foram levados como mercadoria, o que eles levaram dentro de si, né, no seu axé, na sua cabeça, foi muito mais forte. E tanto é que isso reverbera até o continente africano e continua reverberando, quer dizer, isso é muito importante. Então, eu agradeço muito a sua partilha de conhecimento, foi muito importante, muito bom, e a sua experiência. Eu reitero o que a Márcia disse, escreve lá um livro, porque as pessoas precisam ouvir essas suas histórias. E ouvi-las várias vezes, poderem voltar a reler e ler, sabe? Fazer consulta e se autoavaliar. É muito importante. E depois vem para Moçambique lançar o livro aqui no Centro Cultural Brasil Moçambique. Com todo o prazer. Moçambique está na minha lista. Pois é. Ok, muito obrigado para vocês. Por essa oportunidade. Não é toda hora que me chamam para falar disso, aqui raramente, assim, muito raramente. E aqui, na verdade, a gente às vezes sente que há até tentativas de invisibilização, mas pronto, a gente vai lutando com o que pode, com os meios que a gente tem, e eu vos falo, já estou 20 anos aqui a lutar, e podia estar mais longe se as autoridades tivessem mais sensibilidade para isso, mas você vê que valeu a pena, você já tem um bocado de molecada assim, que já se vê de forma diferente, você já vê que a coisa não melhorou, mas já despiorou bastante. Ok. Sabe? Um grande beijo a Cabo Verde, a vocês, tá? Ao Centro Cultural de Cabo Verde, a Marilena, que é a diretora, que por ela tivemos o prazer de conhecê-lo, o grande prazer de estar com você, através da intervenção dela. Muito obrigada. Muito obrigado, meu. Axé para vocês. Axé. Axé. Axé.